paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Ezequiel capítulo 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gogue e dize: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gogue, príncipe de Ros, de Mesegue e Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. A toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei, para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magogue, e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão de todo as armas, os escudos, os paveses, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças. Farão fogo com tudo isto por 7 anos. Não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, saquearão aos que os saquearam e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. Aqui mais uma sentença contra Gogue. O que? Inimigo? Não. Zombador. Quantas pessoas zombam de nós? E assim como lá atrás, agora não é diferente. Deus sentenciou. E agora, cumpre tudo que Deus falou. Agora farei o que eu disse que faria, agora farei. Então, não se preocupe com aqueles que zombam de você. Não se preocupe com aqueles que não te ajudam. É claro que ajuda conforme Deus manda e também não ajuda conforme Deus manda. Se desobedece a Deus, é outros 500. Naquele dia, darei ali a Gogue um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gogue e a todas as suas forças, e lhe chamarão o vale das forças de Gogue. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Sim, todo o povo da terra os sepultará. Ser-lhes-á memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que, sem cessar, percorrerão a terra para sepultar os que entre os transeuntes tenham ficado nela para a limpar. Depois de 7 meses, iniciarão a busca. Ao percorrerem eles a terra, a qual atravessarão, em vendo algum deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal, até que os enterradores o sepultem no vale das forças de Gogue. Também o nome da cidade será o das forças. Assim limparão a terra. Eu acabei, eu aniquilei, agora vamos fazer a limpeza. Ou seja, não tem mais vestígios. Assim como os inimigos de Israel pereceram no Mar Vermelho, assim também os nossos inimigos perecem. Se não seguirem a Deus, se não fizerem a vontade de Deus, ou contra ou nosso favor, e se for contra, não pode abusar de autoridade, aí se vê a mão pesada de Deus sobre os nossos inimigos. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel. E comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos
e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Aqui já é um caso apocalíptico. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. À minha mesa vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim, e eu escondi deles o rosto, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram à espada, segundo a sua imundícia e as suas transgressões. Assim me houve com eles e escondi deles o rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante, quando eu tornar a trazê-los de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e os tornarei a juntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tanto é verdade que Israel abandonou a idolatria. Não existe mais idolatria em Israel. O que eles fazem hoje é o que eles deveriam ter feito desde o início: seguir o verdadeiro Deus, seguir os mandamentos de Deus, as leis de Deus. Só que agora Jesus veio, né? Eles não aceitam Jesus como o Filho de Deus, como o Salvador. Eles querem um Salvador de espada, de lança, de escudo, né? Não é esse. Esse veio para salvar a humanidade, salvar a nossa alma, né? Israel rejeitou a segunda aliança de Deus e nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus. Capítulo 40. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem: Filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Vi o muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, cada um dos quais media 1 côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então veio à porta que olhava para o oriente e subiu pelos seus degraus. Mediu o limiar da porta, uma cana de largura, e o outro limiar, uma cana de largura. Cada câmara tinha uma cana de comprimento e uma cana de largura. O espaço entre uma e outra câmara era de 5 côvados. O limiar da porta, junto ao vestíbulo da porta interior, tinha uma cana. Também mediu o vestíbulo da porta interior,
uma cana. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados. O vestíbulo olha do interior da casa para a porta. A porta, para o lado oriental, possuía 3 câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma. Também os pilares deste lado e do outro mediam o mesmo. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, a profundidade da entrada 13 côvados. O espaço em frente das câmeras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço do outro lado. Cada câmara tinha 6 côvados em quadrado. Então mediu a porta desde a extremidade do teto de uma câmara até a outra, 25 côvados de largura, e uma porta defronte da outra. Mediu a distância até aos pilares, 60 côvados, e o átrio se estendia até aos pilares em redor da porta. Desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Havia também janelas com frasquias fixas superpostas para as câmaras e para os pilares, e da mesma sorte para os vestíbulos. As janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras esculpidas. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmeras e um pavimento feito no átrio em redor. Defronte deste pavimento havia 30 câmaras. O pavimento ao lado das portas era a par do comprimento das portas, era o pavimento inferior. Então mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados do lado leste e do norte. Quanto à porta que olhava para o norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. As suas câmeras, 3 de um lado e 3 do outro, e os seus pilares e os seus vestíbulos eram da medida do primeiro vestíbulo. De 50 côvados era o seu comprimento, e a largura de 25 côvados. As suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o oriente. Subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. Essa porta do átrio interior estava defronte tanto da porta do norte como da do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou para o lado sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos, que tinham as mesmas dimensões. Havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas. 50 côvados o comprimento do vestíbulo, e a largura 25 côvados. De 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinha palmeiras esculpidas, uma de um lado e outra do outro, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o sul, e mediu de porta a porta para o sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul, que tinha as mesmas dimensões. As suas câmeras e os seus pilares e os seus vestíbulos eram segundo estas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. Havia vestíbulos em redor. O comprimento era de 25 côvados, e a largura de 5 côvados. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior para o oriente, e mediu a porta, que tinha as mesmas dimensões. Também as suas câmeras e os seus pilares e os seus vestíbulos, segundo estas medidas. Havia também janelas em redor dos seus vestíbulos. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados.
Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte e a mediu. Tinha as mesmas dimensões. Também as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos e as suas janelas em redor. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Os seus pilares olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. A sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares dos vestíbulos onde lavavam o holocausto. No vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e 2 do outro, para nelas se degolar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também do lado de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas, e no outro lado do vestíbulo da porta havia 2 mesas, 4 mesas de um lado e 4 do outro lado, junto à porta 8 mesas sobre as quais imolavam. As 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1 côvado e meio, a largura de 1 côvado e meio e a altura de 1 côvado. Sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e os sacrifícios. Os ganchos de 4 dedos de comprimento estavam fixados por dentro ao redor, e sobre as mesas estava a carne da oblação. Fora da porta interior estavam 2 câmeras dos cantores, no átrio de dentro, uma do lado da porta do norte e olhava para o sul, outra do lado da porta do sul e olhava para o norte. Ele me disse: esta câmara que olha para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo, mas a câmara que olha para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São estes os filhos de Zadoque, os quais dentre os filhos de Levi se chegam ao Senhor para o servirem. Ele mediu o átrio, comprimento 100 côvados, largura 100 côvados, 1 quadrado. O altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo, 5 côvados de um lado e 5 do outro, e a largura da porta 3 côvados de um lado e 3 do outro. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 11, e era por degraus que se subia. Havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. Aqui Ezequiel está tendo uma visão do templo. O povo de Israel, todos os utensílios para o terceiro templo já estão prontos. Falta a construção do templo. E essa se dará na época do Apocalipse, quando a besta, o falso profeta, o anticristo, quiser se assentar no trono dizendo: eu sou Deus, aí então as escamas deles cairão e eles verão que eles estão seguindo o falso Deus. E aí então tudo haverá o quê? Uma perseguição contra Israel, e quando Israel não tiver mais saída, que é na batalha do Armagedon. Armagedon é um lugar, e quando eles estiverem cercados naquele lugar, não tem mais saída, não tem para onde ir, é quando Jesus volta declarando: este reino é meu, tudo que vocês fizeram é meu, e esse falso profeta, anticristo, não existe mais.